E aí, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Minha Residência Podcast. Nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências espalhadas pelo Brasil, te guiando nesse processo de escolha da residência multiprofissional. E claro, para também compartilhar a história de diversas nutricionistas para nos inspirar. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a residência multiprofissional em terapia intensiva do adulto da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Essa residência tem seleção própria, ela não é pelo Enare, por exemplo, né? E para falar sobre ela, eu convidei a Luana Ribeiro, que tem 27 anos. Ela mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, se formou em nutrição pela UFMG em 2022. Ela começou a estudar para residência depois da formatura, mas só engatou de vez os estudos em maio de 2023, quando ela entrou na comunidade MDA, o nosso preparatório completo para concursos e residências. E aí, em 2024, ela foi aprovada em duas residências diferentes, na residência em pediatria do HC da UFMG, pelo Enare, e também na seleção da Santa Casa de BH em terapia intensiva do adulto, e foi essa última que ela escolheu. E ela está atualmente aí no segundo ano da residência, e eu vou chamar ela para ela contar, compartilhar a experiência com a gente. Vou colocar ela aqui na tela. Luana, primeiramente, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado o convite, tá? Eu quero que você comece aí se apresentando um pouco melhor. Conta um pouquinho sobre a tua história na nutrição até chegar aqui nesse momento da residência multiprofissional. Henrique, muito obrigada pelo convite. Eu tô, assim, super feliz dessa oportunidade. E vamos lá, né? Eu sempre fui uma pessoa e uma criança que teve muito essa questão do zelo, do cuidado dentro de mim. E além de tudo, eu sempre fui muito assim curiosa, sempre gostei de muita coisa. Então eu fiquei na dúvida sobre o que eu ia fazer da minha vida, tive várias ideias, mas a área da saúde sempre me mexeu comigo, sabe? A minha história com a nutrição, especificamente, começou com o adoecimento da minha mãe. E ela passou muito tempo no hospital e eu acabei tendo muito contato com essa rotina hospitalar mesmo e muito com a nutrição. Eu via, a minha mãe teve que usar enteral, então eu comecei a ficar muito curiosa com isso, né? E eu via o cuidado das nutricionistas, dos enfermeiros, toda da equipe, e fiquei muito intrigada com essa parte. E aí, na hora de escolher o curso, foi bem nesse meio, assim, eu acabei ficando dividida entre enfermagem, nutrição, psicologia, mas sempre ali na área da saúde. E acabei escolhendo pelo coração mesmo, que foi a nutrição que senti que era aquilo. E aí, entrei na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui, com 17 anos, foi logo quando eu terminei o ensino médio. E logo assim, no quarto período da faculdade, eu comecei a ter contato com a nutrição hospitalar. Então, eu fui fazer parte de um processo seletivo para um projeto de extensão que era sobre triagem hospitalar, né? Triagem nutricional no ambiente hospitalar. E fiquei como 6 meses como voluntária e ali abriu um mundo novo, assim. Eu nunca tive aquele medo de hospital, igual muita gente tem. Inclusive, sempre me senti meio à vontade nesse ambiente. Então, foi aí que eu realmente comecei a me interessar. E lá nesse projeto eu fiquei por 2 anos. Depois desses 6 meses eu virei bolsista. Então, eu coordenava os voluntários, né, os outros acadêmicos, fazia pesquisa e eu estava muito em contato com as residentes de lá. Então foi aí que eu descobri que existia residência da nutrição, eu não conhecia. E aí, nesse momento, eu já falei assim, eu quero fazer isso, é isso que eu quero para minha vida. E foi aí que começou a minha relação com a residência, sabe?
Entendi. Que legal, que bacana a sua história, Luana. E como foi que você escolheu a ênfase da residência que você atua hoje? Porque assim, já já a gente vai conversar melhor, né? Vai entrar nisso, mas você passou em duas residências diferentes. E aí você Isso. colocou tanto para pediatria quanto para terapia intensiva. E aí, como é que foi esse processo de escolha? Primeiramente, para colocar essas duas opções e depois para escolher entre elas duas, né? Porque você passou nas duas. Como é que foi isso? Nossa, aí foi outro momento, né? Assim, eu sempre tive muita afinidade com a terapia intensiva. No estágio, né, nesse projeto que eu fiz, eu acabei entrando muito no mundo da terapia intensiva e depois fiz estágio na terapia intensiva também. E eu gostei muito do ambiente mais controlado, do monitoramento 24 horas, né? Tudo muito certinho. Eu sou uma pessoa que precisa de organização, então eu acho que me apaixonei também por isso, sabe? De ter tudo muito regradinho. E aí, aqui na minha cidade, né, em Belo Horizonte, as opções que tinha, a opção que tinha, né, de terapia intensiva era na Santa Casa. Então, eu acabei juntando, assim, o útil ao agradável, que é o hospital referência. Então, acabou se tornando um sonho o combo, sabe? Santa Casa e a terapia intensiva. E aí, eu acabei, né, passando também na pediatria, né, pelo Hospital das Clínicas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas aí nesse momento da decisão foi muito difícil porque eu sabia que eu queria terapia intensiva desde sempre, mas a pediatria me abriu os olhos. Inclusive, lembro que na época eu vi um desses podcasts de conhecer muito assim. Então, eu comecei a pensar muito na pediatria, mais na questão da perspectiva futura, sabe? De as portas que poderiam ser abertas depois. Porque, querendo ou não, a terapia intensiva é uma especialização fechada, então eu poderia trabalhar mais especificamente nessa área. E a pediatria poderia me abrir um leque maior de possibilidades. Então, eu fiquei nessa dúvida aí por um tempo, mas acabei seguindo a terapia intensiva mesmo. Ai, muito legal. Eu lembro, inclusive, que você me mandou mensagem lá no direct quando passou no Enari, dizendo que tinha passado. Na verdade, você me deu a notícia dos dois, mas aí depois você disse assim: não, eu vou para a Santa Casa porque era o meu sonho, meus olhos já brilhavam com isso, né? E aí resolvi optar pela Santa Casa mesmo. Muito legal, Luana. Agora me conta, vamos lá falar sobre preparação, porque assim, você se preparou para duas provas diferentes, né? Então você fez tanto o Enari quanto você fez essa prova da Santa Casa, que é uma seleção separada, né? Como é que foi essa preparação? Como é que Isso. foram os estudos? Compartilhe um pouquinho sobre isso. Ó, então, eu me formei em 2022, na metade do ano, e logo eu já comecei a me preparar. Eu não me preparei durante a graduação para a residência. Assim, lógico que eu me preparei, né? Mas não de estudar focado nisso. Sim. E eu não tive muita estratégia, não tive muita organização. Eu ia estudando o que eu achava que era. Eu acabei, inclusive, conhecendo o seu perfil nessa época, em 2022, e eu comprei todas as apostilas que tinham disponíveis na época e estudava pelas apostilas. O que me ajudou muito a ter um pouco mais de foco, direcionamento. Mas, assim, essa época eu não estava estudando com estratégia. E aí eu fiz as provas, fiz o Enare e fiz a prova da Santa Casa nesse mesmo ano, em 2022, para entrada em 2023. E no Enare não fui bem, porque eu não tinha estudado muito focada. E a Santa Casa bati na trave, foi quase. E aí chegou o ano de 2023 e falei, vou tentar de novo. E agora eu vou focar mesmo. Então comecei a estudar mais de uma forma mais estratégica, mais organizada, até que, e não é puxando o saco, mas chegou o meu divisor de águas, que foi o MDA, que não posso falar, não posso diminuir isso, porque realmente foi um divisor de águas para mim em relação aos estudos. E eu fui parte da primeira turma, né? Uma das primeiras pessoas que comprou, foi bem no início, você lançou a plataforma, ainda estava lançando as aulas aos poucos. Mas assim, para mim mudou tudo e eu falo isso com todo mundo, tá? Não estou falando isso só porque estou aqui com você. Ai, que coisa boa. Mas
E aí foi quando eu comecei a estudar com foco mesmo, estratégia. Você ensinou muito. E foi nesse momento que eu lembro que um dos primeiros vídeos que tinha lá na plataforma que você falou, escreve uma carta para você daqui 1 ou 2 anos abrir, quando você passar na residência e tal. E foi quando eu escrevi para mim. Eu lembro que eu escrevi a carta. E assim, eu escrevi e esqueci. Eu mandei no meu e-mail e ó, esqueci. E aí, quando eu estava nesse momento assim turbulento, sem saber se eu ia para pediatria, se eu ia para terapia intensiva, eu lembro de um dia que eu estava chorando muito, assim, angustiada, né, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu pedindo uma luz, né, para o universo, para minha mãe, para todo mundo. E aí, eu lembrei desse e-mail que eu tinha mandado, da carta. Ô, Rick, na hora que eu abri a carta, eu, tipo assim, morri de chorar. E lá, né, a Luana do passado tinha falado que queria a terapia intensiva na Santa Casa. Aí eu falei, eu não vou ir contra a Luana do passado. É isso, assim. Foi o meu sinal e foi o que eu não tive dúvidas naquela hora, sabe? Nossa, que coisa linda. Eu coloco aquilo sempre, é bem na entrada da comunidade MDA, sabe? É logo o primeiro vídeo que vocês assistem. E eu gosto muito de fazer isso porque, de fato, o objetivo é fazer com que aconteça o que aconteceu com você mesmo. É você lembrar, resgatar como é que eu estava naquele momento em que eu comecei. E olha onde é que eu estou agora. Daí, no seu caso, não só isso, mas também te ajudou a decidir o local que você ia escolher de fato. Então, eu fico assim muito feliz com isso. Hoje eu vou dormir feliz demais só de você ter me falado isso. E em relação aos estudos em si, assim, como é que foi em relação à organização? Você disse que é uma pessoa muito organizada, né? Como é que foi para se organizar nos estudos, assistir às aulas? Como é que foi conciliar os conteúdos para as duas seleções? Teve alguma coisa que você fez que você disse assim, isso aqui foi muito importante para me ajudar a ser aprovada? Então, a plataforma mesmo do MDA me ajudou muito a ter um direcionamento. Então, eu tinha todos aqueles conteúdos ali que eu sabia que eu tinha que estudar. E eu fiz, não bem uma planilha, mas eu fiz um papel mesmo, anotando tudo que eu tinha que estudar no geral, né? Não separando uma prova da outra. E eu comecei estudando assim. No início, logo que lançou, eu ainda estava trabalhando, então eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha pouco tempo para estudar, tinha umas 2 horas por dia. E eu estudava do jeito que dava. Chegou um momento que eu tive o privilégio, né, assim, de pedir demissão para focar nos estudos, e foi quando eu comecei a nichar um pouco mais em relação aos editais. Então, eu estudei muito sobre a banca do Enari, né, que na época era a OCP? Era Isso, a teve uma OCP, mudança, agora é FGV, né? Mas antes, na sua época, era outra banca, isso mesmo. isso. Então, eu estudei muito com as provas antigas, né? Tinha poucas, mas eu, assim, me foquei muito nisso. E tanto da Santa Casa, eu peguei todas as bancas, né? As provas antigas dessa banca, estudei bastante e fiz muita questão. Resolvi muito simulado, pesquisei muito sobre questões mesmo que caem em concursos e não só nesses que eu foquei, né? Que eu queria. Mas eu acho que resolver questão é um ponto muito específico e muito chave para fazer. Porque quando você está preparado, você entende como que funciona, né, uma questão, o enunciado mesmo, as alternativas, eu acho que isso muda tudo, vira uma chavinha. E aí, Perfeito, depois desse momento que eu parei de trabalhar e foquei, eu conseguia ficar umas boas 6 horas estudando, assim, por dia, e era meu limite, assim, também, eu não me forçava mais, porque chega uma hora que a cabeça não aguenta, mas eu focava em estudar com a estratégia. E eu acho que é isso que é importante. E de novo, o MDA me ajudou muito, porque eu tinha as aulas ali, tinha os documentos, tinha as diretrizes, tinha os materiais de apoio, tinha simulado, tinha questão. Então, todos os dias eu estava fazendo um pouquinho de tudo, sabe?
Ou seja, né, você ali na plataforma conseguia acessar aquela montanha de questões, os conteúdos, e tinha ali o que precisava, né, para você justamente fazer esse estudo com estratégia. Então, muito, muito bacana, Luana. E agora me conta sobre a parte de títulos, porque existe essa parte também, né? Então, teve a preparação, você falou, né, o mais importante aí. E essa parte dos títulos fez diferença na tua nota? Você conseguiu buscar muitos títulos? Como é que foi? Então, como eu não foquei na residência durante a graduação, os meus títulos não foram muito expressivos. Mas, obviamente, que eu tinha um trabalho publicado, eu tinha algumas apresentações em congressos, em simpósios, eu tinha essa participação no projeto de extensão, tive experiência hospitalar. Então, o que eu consegui juntar mais de título após a graduação foi fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento, né? Algumas coisas assim. Inclusive, o MDA também tem o certificado, né? Então ajuda bastante. Mas, assim, eu vejo que faz muita diferença, sim, o título. Muita gente acha que é bobagem, que é pouca pontuação, né? Na maioria das provas é uma pontuação um pouco menor do que a prova em si, mas eu vejo que separa mesmo a pessoa que passa da pessoa que bateu na trave. Então, eu acho que quem está estudando ainda, está na graduação, tem que abrir o leque mesmo e participar de tudo que for possível, assim, iniciação científica, projeto de extensão, liga, empresa júnior, o que for, assim, e publicar bastante coisa, fazer pesquisa, porque eu acho que faz diferença sim. Com certeza. Assim, quem não conseguiu, quem não estava ligada, por exemplo, na época da graduação, acabou não fazendo muita coisa, não dá para desistir de fazer a prova porque não tem tantos títulos assim. Até porque, né, se você tirar uma pontuação muito boa, é possível passar. Mas se você tá ali próximo uns dos outros ali, aquela pontuação vai fazer diferença para entrar ali na vaga, né? Por isso essa sua dica é muito valiosa. Porque quem está assistindo aqui que está ainda na graduação, que tem a oportunidade de pegar muita coisa, porque existem aquelas coisas que você ainda consegue fazer, né, depois da graduação, mas quando você está na faculdade, o leque é bem maior. Então, aproveite esse momento, faça aí, como a Luana falou, iniciação científica, os projetos como um todo, né? Esteja aí engajado nessas atividades da faculdade, porque vai fazer muita diferença nesse momento da preparação para a residência. Então, um alerta importante, né, para a galera. E Luana, Isso. para a gente encerrar esse assunto de preparação, assim, tem alguma dica que tu fez em relação a estudo, além das questões, ou seriam as questões mesmo o principal, assim, o que tu daria de dica de estudo para a galera para se preparar aí para a residência também, né? Porque Enari, a maioria da galera vai fazer, né? Santa Casa, quem é aí da sua região, pode ser que muita gente vai fazer também. Então, que dica tu daria aí de dentro da tua preparação? O que foi chave? Eu acho que assim, o resumo mesmo é estudar com estratégia. Não adianta querer abraçar o mundo e estudar tudo, porque cai todas as matérias, pode cair de tudo. Então você tem que focar naquilo que você sabe que cai mais, né? Principalmente se você tem menos tempo para estudar. Então, eu acho que conhecer muito bem o edital. Eu lia e relia os editais 1 milhão de vezes. Eu sabia de cor. Sabia tudo que caía, sabia as questões que caíam mais. Então, eu acho que a questão é saber a banca e focar muito nisso. E como agora a gente tem o Enare, né, que facilita muito isso, de unificar todos os programas de residência, a maioria deles, a gente acaba conseguindo extrair muito daquilo. Então, acaba que, óbvio, tem diferenças de provas, muda de um ano para o outro, mas a base, né, não muda. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com aquela banca, e eu acho que isso é essencial. Boa, dica perfeita. Foque na banca, não esqueça que não é só estudar por estudar, é estudar com direcionamento, com foco na banca e só fazendo esse paralelo, né? Porque você falou muito da MDA e eu fico muito feliz por isso, mas lá dentro tem todo esse direcionamento para o Enari. Então a gente fala da banca, a gente fala os detalhes, o que é mais cobrado, justamente para os alunos conseguirem ter esse direcionamento, né? E conseguirem aí ser aprovados também.
E, Luana, agora me conta, falamos de preparação, mas vamos para o que interessa, né? O mais importante, que é a sua vivência aí dentro da residência. Primeiro de tudo, como é que foi esse teu primeiro contato como residente? Como é que foi estar na tua instituição, começar a fazer as atividades, né? Conta um pouquinho sobre isso. Aí o início, assim, Nossa, eu tava nas nuvens, porque eu sabia que eu tava onde eu tinha que estar, onde eu queria estar, onde eu batalhei para estar. Então, esse primeiro contato para mim foi, assim, sensacional. Eu tava maravilhada, eu tava absorvendo tudo e eu tava vivendo muito aquilo, assim, eu tava muito feliz. E dá aquele medo, né, de estar num ambiente diferente, de novas responsabilidades, de, né, você tá entrando ali num lugar que você não sabe o que vai acontecer. Mas apesar desse medo, eu estava assim muito feliz, muito grata e nossa, o primeiro mês assim foi nas nuvens assim, foi muito bom. E como é que é a rotina, então? Conta como é que foi. Você começou, eu acho que sempre tem aquele período ali de introdução, onde você vai conhecendo, né? E aí, como é que é a rotina? Como é que você começou nesse ambiente? Por quais locais você costuma passar dentro da residência? Fala sobre esse detalhamento aí da tua rotina. Claro. Então, lá na Santa Casa, como a minha ênfase é terapia intensiva, a grande parte do nosso dia a dia é dentro da terapia intensiva. Mas teve uma coisa muito legal que aconteceu, que foi a gente ir entrando aos poucos no ambiente. Então, eu comecei o primeiro mês na unidade de internação. Então, eu fiquei numa enfermaria acompanhando a preceptora e é naquele momento de adaptação mesmo, de ir pegando a rotina, de entendendo o sistema, de conhecendo o hospital, o perfil do paciente e tudo. Então, foi essencial, assim, para ir habituando com o hospital. No segundo mês, eu ainda fiquei na enfermaria, mas enfermaria de transplante, de medula óssea e de órgãos sólidos. Então, já deu um passinho a mais, assim, em relação à complexidade. Então, foi um caminho muito interessante que eu fui tomando, sabe? E logo depois eu fui para já entrar nos CTIs, né? Lá na Santa Casa a gente tem 3 CTIs, tem o CTI pós-operatório, tem o CTI unidade coronariana e tem o CTI clínico. Então no início a gente vai passando um pouquinho em cada, né? Até adentrar mais no CTI clínico, que é a maior parte da nossa vivência lá. Mas foi muito legal ter esse começo um pouco mais lento para ir absorvendo tudo, né? E não cair de cara ali naquele ambiente da terapia intensiva que pode ser um pouco assustador. Inclusive, eu fiquei curiosa, porque você falou ali que ali no meio, né, você foi para a parte de transplante de medula óssea. Nessa parte da enfermaria como um todo, que tipo de patologias você via? O que você via mais? Vai fazendo essa transição assim, do que você pegava mais de paciente nesses locais? Bom, então no início, a enfermaria que eu fiquei era um pouco mais focada em pneumologia. Então eu via muito DPOC, né, câncer de pulmão, é, essas doenças pulmonares mesmo. Então o perfil de paciente era esse, sabe? Depois para o TMO eu fiquei mais tempo no TMO do que no órgãos sólidos, né? Mas a Santa Casa é uma referência aqui em Belo Horizonte de transplante de medula óssea e de sólidos também. É, então a gente via muito essas doenças autoimunes que precisam, né, do transplante. Então a gente fazia o acompanhamento desde o início, né, assim, do diagnóstico até começar a internação para preparar para o transplante, o pós, a pega da medula, os cuidados depois. Então, esse momento é muito desafiador, assim, trabalhar com o transplante de medula é bem desafiador. E o de sólidos também, sabe? Mas o de medula, assim, mexeu muito comigo, porque os pacientes ficam muito debilitados e eles querem, né? E o papel da nutrição ali é muito claro, sabe? E Então, eu são acho que pacientes ali muito jovens, né? muito jovens. Então, ali eu vi a importância, sabe? Eu acho que ali caiu minha ficha do quanto que o nosso trabalho é importante. Porque a gente vê realmente o paciente mudando ao longo dos. A internação é longa, né? De 30 a 45 dias em média. A gente vê o paciente mudando completamente. E a gente vê o papel da nutrição.
nesse paciente, assim. Então, eu acho que nesse momento caiu minha ficha da importância, sabe? Então, foi bem legal. Massa. E como é que foi quando chegou na UTI? Conta como é que é a rotina, que é onde vocês passam mais tempo, né? Detalhe um pouco mais. Quando você chega lá, o que que você faz? E aí, durante a manhã, é isso, à tarde, faz outra coisa. Conta mais esse detalhamento de onde você passa mais tempo. Tá. Então, lá no CTI a gente chega, nosso horário é de 7 horas, né? Eu chego umas 7. Eu vejo, pego a lista dos pacientes, né? A gente pega o mapa nutricional de todos os pacientes que estão internados, que eu vou ter que ficar com eles ali durante o dia. Eu pego os exames dos pacientes, eu pego o balanço hídrico, vejo as informações importantes que a gente precisa, né? As glicemias, evacuações, se teve alguma intercorrência, temperatura corporal, enfim. Eu vejo se tem algum paciente novo, aproveito e tiro aquele passômetro, né, da equipe multi para estudar o paciente, né, ver se mudou alguma coisa, que é o paciente novo, entender o diagnóstico, o que está sendo feito pelo paciente. Então, nesse momento inicial, é mais ali na frente do computador, tirando tudo que eu preciso. Se tiver algum paciente meu que foi transferido, eu transfiro ele, né? Eu mando para o nutricionista do setor que ele foi transferido, então eu transfiro o caso direitinho. E aí, depois que eu peguei todas as informações que eu preciso, né? Os exames e tudo, eu vou fazer minhas avaliações. Eu vejo as triagens que eu tenho que fazer, as retriagens, eu passo correndo os leitos nos pacientes, né? De todos os pacientes, faço o exame físico, vejo o que está sendo infundido nas bombas, vejo, né, qual ventilação que o paciente está, qual a dieta que ele está, enfim, todo aquele processo que a gente precisa de monitoramento do paciente, né? E a gente tem corridas de leito com todas as equipes, com a equipe toda, né? Todos os dias, então, a equipe multi, né? Tem os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, os técnicos de enfermagem. Toda a equipe multi passa ali e a gente discute paciente por paciente e ver o que que a gente vai fazer por ele, né? O que cada um está fazendo por ele e como que a gente vai lidar com cada paciente por dia. Então, esse momento é muito enriquecedor também. Depois da corrida de leito, eu acabo discutindo com meus preceptores, né? O que eu quero fazer de conduta. Eles me aconselham ali. Depois eu paro e faço as prescrições, né? Vejo. Lá na Santa Casa, diferente de muitos hospitais, eu sei que ainda no Brasil, a prescrição das dietas interais e suplementos é da nutricionista, né? É da nutrição. Então a gente Uhum. tem essa liberdade. Óbvio que tudo é discutido, mas quem define a fórmula, quem define a infusão e tudo, é o nutricionista. Então isso é muito, muito rico, né? E uma responsabilidade enorme. Então eu Sim, sento, faço os meus cálculos. só um detalhe, só para a galera que está assistindo, quem ainda não teve experiência em hospital, que está assistindo, ou quem não entendeu muito bem, em muitos hospitais, né, a prescrição ali, o nomezinho que fica, no final das contas, é feito pelo médico, né, ainda. Então, em muitos hospitais é dessa forma, e aí na Santa Casa, como você está falando, é diferente, né, o próprio nutricionista é que faz essa prescrição ali, fica responsável por isso. E aí, Luana, desculpa te interromper, mas só fazer outra pergunta. Você falou, né, que faz ali toda a avaliação, vai fazer a conduta, e aí você discute com os preceptores, né, para ter aquela opinião, aquela análise e fazer a conduta final. Funciona dessa forma durante a residência inteira? Vocês têm sempre essa discussão? Ou em algum momento não precisa mais, não há mais, e você mesmo toma as condutas ali, já coloca? Existe alguma diferença, assim, nesse sentido? Eu acho que é muito natural na residência a gente acabando ganhando mais confiança, né, mais liberdade. Então, realmente, no início da residência, a gente discute todos os dias, todos os pacientes, antes de tomar qualquer conduta. Agora eu já estou no R2, né, então não tem essa discussão todos os dias de todos os pacientes. Eu tenho muita liberdade e confiança, né, dos meus preceptores sobre meu trabalho, então eu não preciso da aprovação deles para tomar minhas condutas todos os dias. Eles sempre estão ali me observando. Se eu precisar tirar uma dúvida, eu vou tirar. Eu tenho total liberdade de pedir ajuda quando eu precisar. Mas a gente corre os leitos 2 vezes por semana, então eles sabem todos os meus pacientes, né?
toda semana, mas não é todos os dias, né? Isso é muito, eu acho que isso é muito natural, do amadurecimento, né, durante a residência e que não precisa, né, daquela vigia o tempo todo. Show. E aí você estava falando sobre os cálculos, né? Que você pega ali a conduta, decide ali o que vai fazer, e aí começa com os cálculos, continua com essa parte? Isso. E aí eu faço os cálculos, né? Foi decidido, por exemplo, na corrida de leite, que a gente vai iniciar uma dieta. Eu pego todos os dados do paciente que eu preciso, né? O diagnóstico, história pregressa, o exame físico, a triagem, tudo. E já penso o que que eu vou fazer por esse paciente, né? Já faço o meu plano a longo prazo, né? Assim, do que eu vou fazer com ele. E aí eu já começo a calcular as necessidades, né? Nutricionais, caloria, proteína, qual tipo de dieta que eu acho mais a indicada para esse paciente, né? Assim, eu falo mais de terapia interal porque é o que a gente mais tem no CTI, né? Óbvio que tem os pacientes de via oral que tomam também suplementos e tudo, mas a grande parte na minha vivência é dieta interal, então é o que eu mais tenho contato. Então eu faço os cálculos, já defino minha conduta e já faço o meu plano, né, para os próximos dias. Então é isso que eu faço assim durante a manhã, faço minhas prescrições, alinho as prescrições com o médico plantonista, né? Porque a gente tem que discutir isso também depois que foi feitas as condutas. E aí, na parte da tarde, eu deixo mais para evoluir todos os pacientes com mais calma. Se chegar algum novo paciente, eu faço uma triagem. Se precisar fazer uma outra retriagem, eu faço. Eu lanço os indicadores de terapia nutricional que a gente tem na Santa Casa, né, na parte da tarde. Então, a parte da tarde é mais também no computador, né? Existe alguma diferença entre o primeiro e o segundo ano? Você falou que começou ali na enfermaria, passou pelo TMO, né, transplante de órgãos, passou ali para os CTIs, os diferentes CTIs. Existe alguma mudança assim de setores do primeiro para o segundo ano de residência? Lá na Santa Casa, a gente costuma, no primeiro ano de residência, né, ter mais esse contato 2 meses ali com enfermarias, né, e o transplante, e depois a gente fica mais no CTI, coronariano e pós-operatório, que são CTIs que têm casos mais, como que eu vou dizer, mais nichados, né, assim, então pós-operatório, querendo ou não, é um tipo de paciente que demanda um tipo de conhecimento, né, um tipo de conduta. O CTI coronariano tem um outro perfil de pacientes e acabam sendo ênfases assim mais, como que eu vou dizer? Mas é o contato inicial que a gente tem com o paciente. Não deixa de ser complexo de forma alguma, não quero dizer isso, mas são os ambientes que a gente acaba rodando mais no primeiro ano. Ao final do R1, a gente vai mais para o CTI clínico, que é um CTI muito complexo, que é o paciente que tem tudo e mais um pouco, né? Então demanda mais conhecimento, sim, demanda mais maturidade para lidar com esse paciente, demanda mais cuidado e demanda mais conhecimento. Então a gente acaba, né, sendo preparada nesse primeiro ano para chegar nesse CTI que pode ter de tudo. Então essa é a Entendi. diferença maior. Perfeito. E Luana, vocês ali dentro da nutrição ou dentro da residência como um todo, né? Vocês têm outras atividades além ali da prática. Então, na prática, o residente dá essa ênfase e ele faz tudo isso que você falou. Mas existem outras atividades que estão ali dentro da residência como um todo, teoria, né? Porque a gente sabe que existe um percentual de teoria dentro da residência, esse tipo de atividade, outros setores que vocês passam fora do hospital, tem alguma coisa desse tipo? Bom, lá, assim como, né, todos os programas de residência, a gente tem 80% da carga horária de prática e 20% teórico. Durante a semana, sim, a gente tem aulas. Um dia da semana a gente tem aula nas quartas-feiras no hospital, aulas específicas da nutrição com os nossos preceptores, todos os residentes e os acadêmicos também, que fazem parte lá do hospital. A Santa Casa também promove muitas palestras de
todos os temas possíveis, então a gente sempre está em alguma palestra específica, mais esse contato. E nas quintas à tarde a gente tem aula na faculdade da Santa Casa e aula com toda a equipe multi. Então, todos os residentes da farmácia, psicologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem. Então, cada semana a gente tem uma aula de uma ênfase. Então, a gente acaba tendo muito esse conhecimento global, assim, que é muito, muito, muito legal. Essa é a minha parte preferida, assim, porque a gente vê ali com a psicologia as aulas de comunicação de notícias difíceis, como lidar com o paciente doente, luto. Na fisioterapia, a gente aprende mais sobre ventilação mecânica e gasometria na visão deles. Na farmácia, a gente aprende no manejo de antimicrobianos, a gente aprende as drogas vasoativas, bem no conteúdo da farmácia. A enfermagem, a gente aprende com o cuidado do paciente, fluxo e regulação de leitos, por exemplo, troca de curativo, manejo de drogas. E, assim, a gente acaba tendo esse contato multi, assim, e ter um conhecimento global mesmo do paciente, o que agrega demais, assim, é muito legal. Eu ia, inclusive, te perguntar sobre isso, né? Sobre essa questão da vivência multiprofissional. E você já trazendo isso, dá para ver que é muito forte, né? Dentro do seu programa de residência. Até porque ali dentro da terapia intensiva, isso é fundamental, né? As visitas que você falou, inclusive, né? Que vocês passam ali, ou seja, vocês conversam sobre o paciente. Como é que foi para você passar a ter essa visão, né? Porque você falou agora, gosta muito das aulas ali, que tem contato com todo mundo, mas ali na prática em si, como é para ti conviver, né, com essa experiência multi? É muito interessante, assim, e na Santa Casa é muito forte, o multi é muito valorizado, assim, a opinião de cada profissional ali importa mesmo, e todos os dias a gente corre leito, né, cada paciente, discute cada paciente com todos os profissionais, cada um da sua opinião, cada um fala da sua parte, das suas condutas, então fazer parte dessa integração, assim, ver o paciente como um todo, é muito legal e a gente acaba aprendendo demais, assim, mesmo. E a gente acaba ensinando muito também, né? Quando quebra aquela barreira ali de timidez, de ai, agora eu vou falar, e acaba tomando mais a confiança da equipe, a gente acaba ensinando mesmo muitas coisas que a gente tem para agregar. Então, é muito natural que vá acontecendo isso de forma gradativa, né? E o conceito de equipe multidisciplinar, multiprofissional, fica ainda mais forte. Então, é muito interessante essa parte e faz diferença mesmo. Muito bacana. E sobre essa questão das vivências externas, vocês têm alguma coisa assim? Tem muitas residências, por exemplo, que além da vivência ali no hospital, passam por uma UBS, por exemplo, né? Passam por alguma experiência ali, ou mesmo dentro da própria área, mas em outro hospital. Vocês têm alguma coisa desse tipo assim dentro da grade? Não tem, além do estágio externo, né, que é opcional e tem todas as residências, a gente não tem muito essa vivência fora. Lá na Santa Casa a gente tem ambulatórios especializados, então tem um ambulatório de nefrologia, de oncologia, que a gente acaba passando, sim, mas além disso não tem vivências fora, não, mas tem essas possibilidades. Perfeito. Então acaba que vocês têm contato com ambulatório, com enfermaria, né, com a parte ali do transplante e com, obviamente, na terapia intensiva na maior parte do tempo. Bacana. E Luana, deixa eu te perguntar agora sobre a tua experiência como um todo, assim, até o momento que você viveu, né? Qual foi a maior experiência, assim, que você teve, que você disse assim, meu Deus, valeu a pena, só por isso aqui já valeu a pena ter feito a residência. Pode ser até um caso específico, alguma situação que você viveu. Tem alguma coisa assim do tipo para você compartilhar? Nossa, lá todos os dias é caixinha de surpresa, né? Então acontece muita coisa e agora nesse CTI clínico que a gente está
todos os dias é um caso novo, a gente está em contato com doenças novas, com pacientes diferentes, então a gente acaba tendo todos os dias uma coisa nova para descobrir. Eu não sei te falar de um momento específico, assim, mas teve uma coisa que me marcou muito, foi logo quando eu fui para esse CTI clínico, a gente fica muito angustiada, né, de querer ajudar o paciente de qualquer forma. Então, foi um caso de um paciente que mexeu muito comigo, de um paciente que não estava querendo comer, um paciente mais idoso, e ele não estava mais querendo comer, e eu sabia que eu tinha que indicar uma terapia nutricional integral para ele, mas eu estava meio com dó, estava sem saber o que fazer, eu estava muito angustiada. Eu sabia que era o meu papel, mas eu estava muito angustiada com isso. E eu tive muitas conversas com a minha preceptora sobre isso, e eu acabei a gente acabou definindo que a gente não ia passar sonda e a gente ia deixar o paciente comer o que ele quisesse. Todos os dias ele pedia feijão tropeiro, ele queria comida da mãe da esposa dele, ele queria iogurte, a gente dava. E o paciente, infelizmente, ele acabou falecendo pouco tempo depois. E eu acabei dando uma aula, né, um estudo de caso sobre esse paciente que emocionou todo mundo. Assim, eu chorei apresentando, eu fico emocionada de lembrar. A Eu minha já estou aqui preceptora quase chorando só de ouvir você falar. e a minha preceptora falou comigo, ela falou, Luana, nem sempre a gente vai fazer o que é certo pelas diretrizes. Às vezes o que a gente precisa de dar para o paciente é aquele momento de carinho, de prazer. A gente não tem que preocupar só do paciente estar nutrido, que ele está recebendo não sei quanto de proteína, não sei quanto de caloria. A gente tem que pensar que ele é um ser humano. E ela falou comigo, ela falou assim, eu fico muito emocionada com o olhar que você teve, né, de se preocupar com isso, além das calorias e nutrientes, e mais a nutrição como um conforto, e como um afeto, como memória. Então eu acho que esse dia assim foi muito forte para mim, assim, eu apresentei essa aula, todo mundo que estava lá chorou, minha preceptora chorou, eu chorei. Foi aquela confusão, foi gratificante assim, sabe? Nossa, isso é uma verdadeira aula de humanização, né? E claro que, obviamente, em qualquer área isso é extremamente importante, mas ali dentro da terapia intensiva, onde você vê casos graves, né? Onde você vê muitos pacientes ali que estão em situações muito complicadas, esse olhar é fundamental, né? E eu acho que você está sendo, com certeza, uma grande R2 para sua R1, né? Residente, dando ótimas lições, porque só essa história aí já fiquei muito, muito feliz em saber. Que bacana. Eu acho que experiências como essa, realmente, como a pergunta que eu fiz, né, já valem toda a experiência da residência. Então, muito bacana você falar sobre isso. E E é Luana, muito fácil, assim, a gente, desculpa te interromper, né? pode falar. Mas é muito fácil na terapia intensiva a gente esquecer que a gente está lidando com pessoas. Então, eu acho que esse momento também foi um divisor de águas para mim. De eu lembrar assim, olha, você não está lidando com nutrientes, você não está lidando com calorias, você está lidando com um ser humano. E a gente tem que voltar para esse lado, né? Porque é muito fácil a gente esquecer disso. Então, acho que foi muito marcante para mim e isso mudou assim completamente a minha visão e sigo assim, sendo muito humana e empática desde então. Nossa, que legal, muito bacana mesmo, Luana. E assim, mudando agora de assunto para de experiências assim incríveis para desafios. O que que tu encarou até então como desafio na residência? Que você pensou assim, caramba, será que vai dar? Tem que dar. Alguma coisa você imagina alguma coisa do tipo? Nossa, sempre tem, no CTI clínico, né, que é aquele paciente que tem tudo e mais um pouco, que a gente fala assim, não sei por onde começar. E isso acontece com mais frequência do que eu gostaria de admitir, mas é a verdade, assim. Tem uns pacientes que são muito graves, eles são muito instáveis, e que a gente tem que ter muita cautela, mas ao mesmo tempo tem que ser muito esperta para o momento certo de entrar com uma dieta ou o momento certo de parar com a dieta. Então eu acho que esse feeling mesmo, assim, de entender muito bem o seu paciente e saber qual é a hora de nutrir e qual é a hora de parar,
é essencial e é um desafio diário, porque não adianta. Você sabe, mas ali na hora você fala, mas e se? E aí a gente tem as diretrizes, mas na verdade o paciente não está tão bem assim. A gente tem que ter muito esse tato para lidar com esses desafios, porque é muito difícil lidar com o paciente crítico. Ele pode ser, tá muito bem num dia, daqui uma hora ele já é outro paciente. Então eu acho que lidar com essa dinâmica do paciente crítico, que ele muda muito o tempo todo. Eu acho que esse é o maior desafio mesmo, assim. E, nossa, incontáveis vezes que eu já fui desesperada, descabelada para os preceptores pedir ajuda, porque eu não sabia o que eu fazia, mas sempre me acalmava e falava assim: você sabe o que fazer, tá tudo certo, me fala o que você quer fazer e a gente discute. E eu acho que é isso, assim, mas é desafiador mesmo. Isso é muito legal você falar, porque já fica aqui o recado, né, para a galera que quer entrar na terapia intensiva, quer fazer essa residência, entender, e não só para essa área, né, mas que muitas coisas não estão ali bonitinhas na diretriz, na literatura, que é justamente essa vivência prática, e é por isso que a residência é tão importante, né? Que você vai pegando ali. Então, muitas coisas você vai aprender nessa vivência, e eu acho que, como você falou, da experiência multiprofissional, isso com certeza vai trazendo ainda mais esse feeling, né? Porque você vai observando a conduta até mesmo dos outros profissionais e vai discutindo com seus preceptores e vai pegando essa experiência ao longo do tempo. Então, assim, só do que você falou até agora, eu já vejo que essa é uma residência, assim, maravilhosa, que com certeza vai te transformar como profissional e você vai ser outra profissional quando você finalizar a residência, né? E isso é muito bom de ver dentro aí da nutrição. Você concorda? Com certeza. E é muito engraçado, porque assim, eu estudei tanto, tanto, tanto para residência que eu achei que eu ia chegar lá e arrasar. Falei assim, eu sei tudo. Eu sei as diretrizes de cor, eu sei a fisiopatologia de todas as doenças. Você chegando lá pessoalmente, é totalmente diferente. E, né, você conseguir juntar a teoria e aplicar na prática é um outro desafio. E é um desafio mesmo, assim, porque não é, o paciente não é aquele bonitinho dos casos clínicos, não é aquele bonitinho das questões que a gente tem que resolver. É um paciente Cheio de coisa, né? completamente cheio de coisa. Exatamente. E Luana, assim, eu acho que do que a gente conversou até aqui, já deu para extrair, assim, ter uma visão que seria impossível ter, né, da residência se você não tivesse vindo aqui compartilhar com a gente. Então, assim, já falamos sobre muita coisa, deu para entender muito bem como é que funciona a tua residência. E para a gente encerrar, assim, com chave de ouro, eu queria te perguntar, o que que você diria, então, né, diante de tudo isso? O que que você diria para as pessoas que querem fazer a mesma residência que você, que querem entrar em terapia intensiva, ou até mesmo, né, caso você prefira, a residência como um todo. Mas o que que você diria? Qual conselho você daria? Olha, eu acho que eu vou ir um pouco além da questão dos estudos, porque a gente já discutiu bastante isso, mas eu acho que eu vou entrar agora numa parte mais da questão emocional. Porque sim, a residência é uma experiência maravilhosa, é super enriquecedora, mas é difícil, é muito cansativo. E a gente não pode romantizar isso, porque realmente é um ambiente estressante, né? O hospital, todos os hospitais em si são ambientes estressantes. Lidar com doenças, com vidas e mortes todos os dias ali pode mexer muito com a gente. Então, eu acho que a pessoa que vai entrar numa residência, em geral, mas na terapia intensiva, assim, mais ainda, eu acho que a pessoa tem que ter a cabeça muito, muito certo na cabeça do que quer e muito certo do que é, porque é muito fácil você acabar se perdendo, você acabar sendo levada, né, pelas emoções, pelo cansaço, e por tudo que engloba ali, né, pelo dia a dia, pela rotina exaustiva. Então, eu acho que tá com a saúde mental em dia é essencial mesmo, assim, eu acho que residente sem terapia não dá, porque eu acho que muda muito. Então, eu queria fugir um pouco da questão dos estudos para falar isso, assim.
E acho que o segundo conselho que eu dou é viver intensamente a residência. Ainda mais se você estiver num hospital grande, assim, né? Como eu tô, que te permite ver de tudo. Eu acho que, assim, estude bastante, conheça o seu paciente, converse com todo mundo, converse com o seu paciente, converse com todos os profissionais que estão ali, porque você vai aprender muito. Pergunte, questione, seja curioso. E eu acho que é isso, assim, faça amigos também, porque é muito importante para conseguir, né, viver os dias difíceis, porque tem muitos dias difíceis, você precisa de um ombro para chorar. Então, acho que é isso. Sensacional. Acho que a gente não poderia encerrar de maneira melhor do que isso. É um paradoxo, digamos assim, né? Porque parece infinito ali com aquela carga horária exaustiva, um ambiente, como você falou, realmente estressante, né? Um ambiente ali hospitalar como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é importante viver intensamente porque acaba rápido ali, né? Do nada, Acaba. você vê que passaram os 2 anos ali e você está pronta ali para viver um outro momento da sua carreira profissional. Então, esse paradoxo aí, galera que está assistindo já vai se preparando, porque é de fato isso. Já uma outra pessoa conversando comigo já me disse assim: Rick, é assim, ó, você e eu já vivi isso, sei muito bem, né? Você reza pra sair, mas fica triste quando sai, porque você tá tão cansado que fica assim, meu Deus, quero que acabe. Mas quando acaba, você diz, Aham. meu Deus, eu queria ficar. Então, a sensação de viver uma residência é basicamente essa, né, Luana? Nossa, completamente um paradoxo, porque é assim, exatamente isso. Nossa, eu não aguento mais, a rotina tá acabando comigo, eu tô muito estressada. Incontáveis as vezes que eu chorei de cansaço, mas ao mesmo tempo você sempre sabe que tem mais coisa para aprender, que tem mais vivência, né? Tem mais experiência para viver. Então, essa palavra que você usou, paradoxo, é muito, muito real. E tem data para acabar, né? Assim, então isso é confortante e ao mesmo tempo um pouco assustador, de novo, né? Porque se você não tá naquela rotina exaustiva, você sabe que vai acabar daqui a pouco e realmente passa voando, mas ao mesmo tempo é tipo, ai meu Deus, vai acabar. E é uma experiência muito, muito enriquecedora, assim, no geral. Então, galera, já se preparem para isso, tá? Mas, sem dúvidas, é uma experiência que marca a gente, que com certeza a gente leva para a vida toda, né? Para toda a nossa vida profissional. Então, acho que a gente encerra com isso, com chave de ouro. Foi muito rico o nosso encontro. A gente conversou sobre muita coisa importante. Deu para ter uma visão maravilhosa da sua residência, da residência em terapia intensiva como um todo, né? Então, Luana, meu muito obrigada mesmo. Você foi fundamental estar aqui, né, para compartilhar essa mensagem, essas informações com todo mundo. Muito obrigada. Ai, Rick, eu que tenho que agradecer pela oportunidade e você foi um papel super essencial para mim, para eu estar onde eu estou e de verdade eu te agradecer aqui pessoalmente não, né? Mas eu te agradecer aqui é um privilégio. Eu te agradeço muito pela plataforma que você criou e você está ajudando muitas pessoas, eu tenho certeza. Muito obrigada pela confiança, viu? E continue contando comigo para os próximos objetivos, para o que você precisar, estarei aqui, tá? Pessoal, muito, muito obrigada por ter assistido. Até o nosso próximo episódio. Aproveitem bastante as informações que compartilhamos aqui. Beijão! Beijos.